Nosso cordial bom dia aos queridos irmãos. Nós estamos felizes por estar aqui com vocês, para passarmos esse dia, que seja um dia realmente de inspiração para todos nós. Essa região de Ponta Grossa, ela tem crescido bastante. Deus tem operado de uma maneira maravilhosa. O resultado disso é que igrejas têm surgido, novos distritos têm sido implantados nessa região, nesse território. Louvado seja Deus por isso. Amém. E hoje nós temos aqui um bom grupo de anciãos representando essa região tão ativa de nossa associação. Irmãos, pela graça de Deus, nesse ano nós adquirimos aqui um terreno aqui na cidade de Ponta Grossa, que futuramente abrigará ali tanto uma igreja quanto uma escola maior do que temos hoje. Louvado seja Deus por isso, porque temos contemplado, visto a expansão da igreja de Deus aqui nesta região. Nós também queremos enfatizar, irmãos, que hoje o programa da igreja, o programa do campo, o programa de nossa união envolve a participação de todos os membros. Nós queremos todos os membros envolvidos na missão de Cristo Jesus. E tem um verso na Bíblia que ressalta isso, e tem a ver com o sermão que eu pregarei logo em seguida. Está no capítulo 10 de Êxodo, no versículo 9. 10, versículo 9. Aqui Deus, usando Moisés e Arão para tirar o seu povo do Egito, e o faraó queria apenas que eles saíssem, mas com uma parcela somente do povo, com os homens. Mas aqui Moisés, ele traz um recado de Deus para aquele monarca, e ele diz assim: respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com o nosso rebanho, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Nós queremos ir para o céu, irmãos, não apenas com a liderança da igreja, somente com o grupo que trabalha, não. Nós queremos que toda a igreja esteja envolvida no trabalho do Senhor. Queremos levar para os céus os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos velhos, todos, e a liderança também. Então, nesta manhã eu quero compartilhar com vocês um capítulo da Bíblia que está aqui no livro de Êxodo, um capítulo muito importante. É o capítulo 14 do livro de Êxodo. Esse capítulo, ele é espetacular. Ele traz uma mensagem poderosa para todos nós, principalmente para a liderança da igreja. E nós sabemos, irmãos, que Deus, ele chamou um certo dia a Abraão e disse a Abraão: sai do meio de tua parentela, porque eu tenho em vista um lugar maravilhoso para ti e para o meu povo. E Abraão, ele aceitou esse desafio de Deus. Olha, irmãos, não é fácil nós deixarmos a nossa parentela, os nossos parentes. Queremos estar junto deles, mas Deus, ele não pede nada do homem, não pede nada de ninguém que já não tenha em mente algo muito melhor, muito superior àquilo que nós deixamos. E para Abraão ele disse: porque a tua descendência será como
as estrelas do céu, como as areias do mar, como o pó da terra. E nós sabemos, irmãos, que de Abraão veio Isaac, Isaac e Jacó os seus filhos, 12 filhos. E tem uma profecia no livro de Gênesis, o capítulo 15, o versículo 13, diz assim: então lhe foi dito, Gênesis 15, verso 13: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quanto tempo? 400 anos. E nós conhecemos a história: José sendo vendido, indo para o Egito, a fome da terra, o povo, os filhos de Israel vindo para o Egito, e ali viveram durante 400 anos, mais precisamente 430 anos. Mas esse tempo terminou. E Deus, irmãos, não se esquece de suas promessas para com o seu povo. E esse tempo fitou, os 400 anos terminaram, e agora Deus então chama Moisés, e com mão poderosa Moisés tira o povo do Egito, com todos, com as crianças, com os velhos, com os jovens, com os líderes. E agora no capítulo 14 do livro de Êxodo, eles estão saindo do Egito, a terra da escravidão, indo em direção à terra da promessa, Canaã. Mas agora, ao saírem do Egito, no versículo 1 e o versículo 12, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acamparei junto ao mar. Vejam, queridos irmãos, nesse capítulo narra o livramento dos israelitas no Mar Vermelho. No começo do capítulo, Deus leva os filhos de Israel em direção ao sul, e sob a perspectiva humana, este caminho poderia parecer irracional. Israel estava caminhando em um deserto, rodeado por montanhas. O mar estava à frente, em direção ao sul estava o mar, as montanhas no entorno, e agora o exército de Faraó vindo no encalço do povo de Deus. Um exército poderoso, 600 carros, e junto o próprio monarca, o próprio Faraó. Dentro de uma perspectiva humana, não haveria escapatória. O povo de Deus seria eliminado, destruído. Mas quem dera ordem para ir para o caminho do sul foi Deus. Foi Deus. Queridos irmãos, então, nesse momento, em direção ao sul, ele seria uma presa fácil para o exército egípcio bem preparado. Não esqueçam, queridos irmãos, que nesta ocasião o Egito era a principal nação do mundo. Mal comparando, seria como os Estados Unidos são nos dias atuais, a maior potência mundial. Portanto, ir para esse caminho não era razoável, mas Deus não pede de nós algo que já não tem em mente, algo muito melhor. Não esqueça, irmãos, Deus é o Deus do impossível, não é verdade? Ele queria ensinar aos filhos de Israel a respeito da fé e da confiança que deveriam
passados no Egito mudaram completamente os hábitos espirituais do povo. Aqueles 400 anos lá no Egito fizeram com que o povo se esquecesse do Senhor. Eles se esqueceram completamente dos hábitos espirituais, passaram a praticar os hábitos do Egito, a cultuar os deuses do Egito. E Deus então agora, irmãos, traz o seu povo em direção ao sul, porque Deus queria ensinar-lhes a respeito da fé e da confiança no Deus dos céus e da terra. E o verso 4 do capítulo 14 diz, irmãos, que Deus, Ele seria glorificado nessa empreitada. Eu serei glorificado, diz aqui o versículo 4 do capítulo 14. O que aconteceu então, irmãos? Os versos 6 a 8 nos explicam o que aconteceu. Diz assim: e aprontou o faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Vejam então o que aconteceu. Agora o exército egípcio veio no encalço do povo de Deus. Faraó prepara 600 carros, seus cavalarianos, homens bem preparados para a batalha, para a guerra. E agora o povo de Deus está acampado em frente ao mar. Os versos 10 e 11, irmãos, dizem qual foi a reação do povo de Deus. E aqui esses versos revelam a natureza humana face a uma situação que está fora do seu controle, quando nós não sabemos administrar uma situação que foge do nosso controle. Olha os versos 10 e 11, diz: e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Olha a reação do povo, olha a natureza humana aflorando, irmãos, face a uma situação que não está sob o nosso controle, quando nós não sabemos administrar. E aqui diz que o povo veio a Moisés e começou a reclamar, dizendo: mas por que você nos tirou do Egito? Será se não havia sepulcros lá, para que morrêssemos aqui nesse deserto? Essa é a natureza humana. Eu digo que a natureza humana, essa natureza carnal, pecaminosa, é o grande trunfo de Satanás, porque faz com que o povo de Deus, o próprio povo de Deus, se rebele contra Deus. E não foi diferente aqui nesta ocasião. Mas o que é mais maravilhoso, irmãos, é que Deus, Ele já sabia o que iria acontecer. E Ele chama Moisés, então, e no versículo 15, Deus, Ele chama Moisés e diz: por que clamas a mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que avança. Por que você clama para mim, Moisés? Fala ao povo que marche. É isso que deve acontecer, irmãos. Em tempo de crise, Deus, Ele não quer uma igreja parada, estática. Ele quer uma igreja que se move, uma igreja que avança, uma igreja que crê, que confia nesse Deus Todo-Poderoso. Diz ao povo que avance, que marche. Devemos avançar, irmãos. Não importa as circunstâncias do momento ou as crises que o mundo enfrenta.
Como igreja de Deus que cremos que Deus está nos conduzindo para a Canaã celestial, devemos avançar, cada vez mais avançar, crer nas promessas de Deus e avançar. Sabe, queridos, agora então Deus diz: fala ao povo para que mais avance. E chamou Moisés e disse: você vai pegar o seu bordão e vai tocar no mar, e o mar vai se abrir. Então aparecem os dois versos 19 e 20, e esses dois versos, irmãos, eles são capitais aqui nesse contexto. Eles servem como interlúdio nessa passagem, mas mais que um interlúdio, esses versos formam o ponto central, revelando a presença de Deus para proteger o seu povo. Alguém gostaria de ler esses versos 19 e 20, para que nós pudéssemos ouvir então, em alto e bom som, como Deus estava agora agindo, se movendo em meio ao seu povo? Versos 19 e 20. Eu lerei então. Diz aqui: diz, então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam, que mesmo? Aproximar-se. Olha, irmãos, agora imaginem essa cena fantástica. O verso 19 diz que nesse ponto agora, o anjo de Deus, o anjo do Senhor, que ia na frente do povo, adiante do povo, se moveu, se retirou e saiu de frente do povo, e ele passou para onde, irmãos? Para trás do povo. Esse anjo de Deus, irmãos, não é outro senão aquele mesmo que falara com Moisés lá junto à sarça ardente. Era o próprio Jesus. O próprio Jesus. Ele se move agora, ele sai de diante do povo e se move, vem para trás do povo de Deus, do seu povo. Mas não somente o anjo de Deus, diz o verso 20. O verso 19 é ainda melhor. Diz: também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Ficou agora entre o campo dos egípcios, o exército egípcio, e o povo de Deus. O anjo e a coluna. O anjo e a coluna. E diz aqui o texto, irmãos, que era escuridão para os egípcios e luz para o povo de Deus. Escuridão para os egípcios e luz para o povo de Deus. De tal maneira que nenhum nem outro podiam se ver. Irmãos, eu tenho agora alguns slides que eu quero passar para vocês. Que nós precisamos dar muita atenção. O povo de Deus está em movimento, avançando.
Mas como povo, nós queremos fazer uma igreja para a maioria. Isso aqui é uma frase do diretor de jovens da divisão sul-americana, Carlos Campitelli. Fazer uma igreja para quem? Para a maioria. E olha, nossos líderes inúmeras vezes mencionaram que 70% da igreja era composta por jovens. Quem sabe você já ouviu isso, não é verdade? 70% dos membros são jovens. 70%. Essa estatística mudou. Olha o que aconteceu. O relatório da Secretaria da Divisão Sul-Americana demonstra que em dezembro de 2014 tínhamos 54% dos nossos membros nessa faixa etária. 54 de 70, final de 2014 tínhamos 54%. O que mais? Podem. Contudo, quase 70% dos que se batizaram em 2014 estão nessa faixa etária. Mas essa estatística também está mudando de forma quase imperceptível. Olha aqui, agora esse quadro aqui, ele é bastante eloquente, irmãos. Veja o que diz aqui. Em 2010, até 35 anos, os membros que se batizavam em 2010, 72,4% pertenciam a esta faixa etária. Em 2011, dos que se batizavam até 35 anos, 72,13%. Em 2012, 71,71%. Em 2013, 70,23%. E em 2014, irmãos, olha o que aconteceu: 69,57% eram até 35 anos de idade. Pela primeira vez na história da igreja na América do Sul, nós baixamos de 70%. Pela primeira vez. Agora, olha o que vai aparecer. Em 2014, até 35 anos, entraram 162.430, 69,57% do total de membros batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas saíram, irmãos, 102.609, 66,98%. Até 35 anos, tá? Estou trabalhando nessa faixa etária. As novas gerações são a maioria dos que entram, mas também as novas gerações é o que mesmo? A maioria dos que saem. Agora, irmãos, olha esse quadro aqui. Prestem bem atenção nesse quadro. Lembram que eu li o verso de Êxodo 10, versículo 9, Moisés dizendo: eu quero ir com quem? Com todos, com nossas crianças, com nossos adolescentes, com nossos jovens. Agora aqui, irmãos, até 12 anos entraram 37% e saíram quanto? 3,4%. Bom, agora de 13 a 15 entraram 10,7% e saiu quanto? 10,6%. Empatamos aqui. Os que entraram e os que saíram. Empate. Vamos mais. De 16 a 19 anos entraram 11,3% e saíram o dobro. 22,6%. Que idade, irmãos? 16 a 19 anos
entraram na nossa igreja 11,3 e saíram quanto? 22,6. Olha o que eu vou falar agora, irmãos. Quem sabe o seu filho está nesta estatística. Isso aqui, irmãos, é muito eloquente, é muito forte. De 16 aos 19 anos, ele está saindo do ensino médio e entrando na faculdade. E muitas vezes nós achamos, irmãos, que enviar os nossos filhos para a escola adventista, para os nossos internatos, é caro. Mas é lá que é o local dos nossos filhos, irmãos, porque nessa faixa etária, olha, é que eles sabem, de 20 a 24 anos, 11,2 saíram 16,9, se somarmos, e de 25 a 29, 9,5 saíram 12, e de 30 a 34 entraram 7 e saíram 10. Olha, irmãos, volta ainda, por gentileza, amigos. Olha, só dessas duas aqui, de até 12 anos e até 15, é que estamos vendo. Sabe essa faixa etária aqui? É dos desbravadores, irmãos. Olha o papel do clube de aventureiros e desbravadores e os departamentos infantis das nossas igrejas. É aqui. Ó, até aqui, porque a partir daqui só perdemos. Querido ancião, você já deu uma volta lá no departamento infantil da sua igreja local onde você é ancião? Você já foi lá visitar? Você já veio visitar um clube de desbravadores, de aventureiros? Está incentivando os filhos de nossas igrejas para frequentar a escola adventista, evitando os esforços para que eles possam ir para os nossos internatos. Olha, a maioria dos pastores, a maioria, irmãos, veio da classe pobre da igreja. Foi assim comigo, isso foi com o pastor Paulo, com o pastor Charles, o Laudeci. Nossos pais não tinham condições também de pagar a nossa mensalidade internada, mas nem por isso foi empecilho, não é verdade? Nem por isso. Olha, quando Deus diz assim, você clama a mim, fala ao povo que faça o quê? Que mais? Porque nós queremos ir para a Canaã celestial, irmãos, não com a liderança, não com os ativos da igreja. Nós queremos ir com nossas crianças, com nossos adolescentes, com os nossos jovens, com os nossos velhos. E para tanto, precisamos envolver a todos os irmãos na igreja, em conformidade com os seus dons, com suas habilidades. Até 35 anos, irmãos. 2013 entraram 86 e saíram 63,9. 2014 entraram 69, saíram 66. Quanto restou, irmãos? Qual foi o crescimento real aqui? 3%. A igreja adventista do sétimo dia na América do Sul é uma igreja que continua atraindo crianças e jovens. Mas a semelhança de diversas outras igrejas na atualidade, perde muitas crianças e jovens. Eu quero, irmãos, que você coloque esse olhar
Faraó chegou para Moisés e disse assim: olha, eu permito que vocês saiam, mas só os homens. Moisés disse: não. Queremos ir todos, crianças e velhos, adolescentes e jovens, todos. Coloque um olhar na sua igreja. Você está alcançando todos. Quem são os ativos e quem são os inativos da nossa igreja, irmãos? E devemos olhar para os inativos, porque os ativos nós já temos mesmo. E temos histórias fantásticas de pessoas, irmãos, que estavam encostadinhas ali na igreja, mas quando deram para essas pessoas oportunidades, elas se tornaram líderes fantásticos. A onda que esvaziou a igreja na Europa e nos Estados Unidos está caminhando em direção à América do Sul. Deus nos livre disso. Mas nós, como líderes, está em nossas mãos fazermos alguma coisa. Está em nossas mãos, irmãos, nos colocarmos nas mãos de Deus. Porque, sabe, essa faixa etária, ela quer ter modelos, paradigmas. E nós, como líderes, devemos ser esse tipo de líderes, modelos, anciãos, diáconos, oficiais da igreja segundo o coração de Deus, para que Deus nos use poderosamente, irmãos. Ele quer nos usar, e essa juventude precisa de modelos, que a semelhança de Cristo Jesus. Diz a palavra de Deus, irmãos, que Jesus, ele ia em todos os povoados e lugarejos, irmãos, pregando, curando e ensinando, tendo compaixão deles, dessas multidões. O desafio, irmãos, é discipular novas gerações. Pais, o nosso dever é investir na comunhão. Esse é o dever dos pais. Comunhão é você, ancião da igreja, que é o sacerdote da família. É você quem tem que convidar a família para se reunir em volta da mesa para comer o pão. Não transfira isso para outros. É você, pai. Sabe, a comunhão é sua responsabilidade. A liderança tem sob a sua incumbência os relacionamentos da igreja. Somos nós, líderes, que devemos nos envolver, não cansar de falar sobre relacionamentos na igreja que deve ter. Sabe, queridos, quando eu olho assim a minha igreja, sabe, na nossa associação nós temos igrejas com mais de 1000 membros. Por exemplo, a igreja do Portão, recentemente preguei ali, e quando eu estava lá diante da igreja do Portão, cerca de 1000 membros, eu não sabia quem era envolvido em comunhão, em relacionamento ou na missão. E quando eu olho assim, irmãos, a grosso modo, eu não sei quem participa ou não participa. Mas a igreja tem uma ferramenta para nós medirmos isso, irmãos. E essa ferramenta, irmãos, é a escola sabatina, e mais precisamente a unidade de ação. O pastor Charles vai falar daqui a pouco isso, e eu vou também falar um pouco mais numa aula que eu terei ainda durante esse dia. Nós, como líderes, irmãos, trabalharmos em relacionamentos. E a igreja como um todo, os membros como um todo, serem envolvidos onde, irmãos? Na missão. Cada membro, olha, irmãos, você, eu, nós influenciamos. Ou vamos influenciar para o bem ou para o mal, mas
influenciamos. Então toda a igreja deve estar envolvida. Paz, comunhão, culto familiar, estudo da lição da escola sabatina, reavivados por sua palavra, irmãos. E é tão gostoso ler o capítulo da Bíblia Sagrada, na verdade, agora falando sobre a história de Davi, está em 1 Samuel. O reavivados. Conscientizar e capacitar os pais para discipular os filhos, para que haja, para que se cumpra, irmãos, o que aconteceu lá em Malaquias, o capítulo 4, versículos 5 e 6, uma conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, antes do grande e terrível dia do Senhor. Liderança, relacionamento, com que as novas gerações se relacionam na igreja, pais, irmãos, anciãos, pastores, com quem a nova geração, irmãos, ou as novas gerações estão se relacionando, de quem o meu filho é amigo ou inimigo, porque dependendo do amigo, irmãos, ele é mais inimigo do que amigo. Sabe, queridos, eu ouvi recentemente, numa das nossas igrejas, o rapaz estava namorando com uma menina, e ele começou a ter sexo com a namorada, e pasme, depois ele ofereceu a namorada para o amigo dele, ofereceu a namorada para o amigo. E pasme, a moça consentiu com isso. Agora a igreja estava trabalhando lá para disciplinar. Sabe, irmãos, é o Egito vindo para dentro da igreja. É o Egito. Com quem estão se relacionando os nossos filhos? Com quem se relacionam de verdade? E devemos, irmãos, levá-los ao nosso melhor amigo, que é Jesus. Esse deve ser o verdadeiro relacionamento de nossos filhos com o nosso grande amigo Jesus, irmãos. Mas tem pais, irmãos, que não se incomodam, perderam toda a força moral. Sabe, tem filhos que não respeitam mais aos pais, não respeitam os pais. Tem filhos, são eles que dão as ordens lá em casa, e pais se apequenam diante dos filhos, porque, irmãos, não levaram para que ele tivesse um relacionamento real, verdadeiro, íntimo, estreito com o nosso amigo Jesus. Eu tenho um filho, não quero ser modelo, mas o meu filho, quando encontra um pastor, irmãos, é uma festa para ele. E ele, sabe, vai lá com o pastor e cumprimenta e abraça. Sabe, porque em casa ele aprendeu a respeitar, a amar o pastor. Eu não saio de casa, irmão, se o meu filho me dá um beijo, não volto para casa sem ele me dar um beijo. Ele me dá um beijo de adulto. As novas gerações são altamente relacionais, irmãos. E a igreja, a missão, né? Todos envolvidos. Eu quero voltar para a Bíblia, né? Então eu não vou entrar nesses pormenores. Eu queria só trazer, queridos irmãos, essa estatística, para que nós refletíssemos um pouco a respeito dela. Eu quero voltar para a Bíblia, irmãos. Eu quero voltar então para os versos 19 e 20, capítulo 14, e vou concluir. Olha, irmãos,
Agora estava o povo de Israel ali, em frente ao mar, o exército egípcio atrás, e agora então o anjo se move, e a nuvem também se move, e a nuvem era escuridão para os egípcios, e luz para o povo de Deus. Na 9ª e na 10ª pragas, nós vamos encontrar os mesmos fenômenos. Qual foi a 9ª praga, irmãos? Qual foi a 9ª? Trevas. Trevas para os, mas havia trevas para o povo de Deus no Egito, mesmo estando no Egito. Luz. E agora então o povo de Deus avança, porque Deus disse assim: fala ao povo que marche. E o povo entra, o mar está aberto. E o povo de Deus, ele começa a atravessar em terra seca. Terra seca. E a nuvem impedindo os egípcios de perceber o que está na sua frente. E o povo de Deus avança. E os egípcios vão atrás. E eles entram no mar, os egípcios, e o povo de Israel já está na outra margem. E agora acontece então, irmãos, que Deus pede para Moisés novamente com o seu cordão tocar na água do Egito, na água do Mar Vermelho, e o mar volta ao normal. E diz a palavra de Deus que todos os egípcios morreram, inclusive. Sabem, queridos, a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. E agora, não apenas os primogênitos do Egito morrem, mas inclusive o próprio Faraó. E a palavra de Deus, irmãos, ela relaciona essa experiência do Egito, do povo de Deus, como o batismo. Olha o que está lá em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. Primeira Coríntios. Coríntios 10, verso 1 e 2, esses versos nos dizem assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então vejam que a Bíblia, Paulo, ele compara a experiência do povo de Deus com o batismo. O batismo. A 9ª praga, escuridão. 10ª praga, morte dos egípcios. E aqui ele compara então a experiência do povo de Deus com o batismo. O que eu quero então dizer com isso, irmãos? Que hoje, biblicamente, teologicamente, quando a pessoa é batizada nas águas, ela sepulta nas águas batismais a velha natureza, aquela natureza pecaminosa. Os seus pecados ficam sepultados na água. E quando a pessoa sai da água batismal, do tanque batismal, das águas batismais, a Bíblia diz que ele sai em novidade de
como uma nova criatura em Cristo Jesus. Olha, irmãos, o povo de Israel, ele já está na outra margem. Eles foram batizados no Mar Vermelho. Só que agora, quando eles saem do batismo, eles começam então uma caminhada. E esse fato de sair da água batismal, sair do Mar Vermelho, significa justificação. Justificação. E o batismo significa arrependimento dos pecados e aceitar que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, para termos uma nova experiência com Ele. Então agora eles já estão na outra margem, e mesmo que o povo de Israel quisesse voltar para o Egito, eles não poderiam fazer mais isso. Por que não poderiam mais? Por que, irmãos? Porque tinha o mar como impedimento. Essa deve ser a experiência do cristão ao ser batizado, irmãos. Essa experiência tem que ser tão impactante na vida desse novo membro, desse recém-converso, que ele não sinta mais desejo de voltar para o Egito da sua vida pregressa, porque tem o mar. Ele tomou um compromisso ali junto ao mar, junto ao tanque batismal. Essa deveria ser a experiência. Sabe, queridos irmãos, não deveria haver rebatismo na igreja adventista, sabe, dos 7 anos. Não deveria ter. Porém, tem pessoas na igreja que são batizadas, mas não convertidas. Porque, irmãos, o batismo tem a ver com entrega, vida espiritual. Você tem que amar a Jesus para assumir esse compromisso com Ele. E olha o que diz aqui em 1 João 3, versículo 14. 1 João 3, 14. 1 João 3, 14. Olha o que diz. 1 João 3, 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece o que mesmo? Morte. Olha, o que tem a ver a vida espiritual, irmãos? A gente tem que amar tanto a Jesus, para que quando nós passarmos da morte para o pecado e para o mundo, passarmos da morte para a vida, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e ao meu próximo como assim mesmo. Mas aqui o texto no final diz assim: porém aquele que não ama, o que acontece com ele, irmãos? Permanece na morte. É como se ele não tivesse sido batizado, irmãos. É ainda a sua experiência lá do Egito que não saiu dele. Entende? Ele ainda quer voltar para o Egito. Será se não tem sepulcros? Por que nos tiraste do Egito? Mas devemos amar tanto a Jesus, irmãos, e saber que tem um mar como empecilho para eu nunca mais querer voltar do Egito. E sabe o que acontece, irmãos, quando você está no mar? Você está na outra margem da praia, só que o seu destino não é
a outra margem da praia. O seu destino é onde, irmãos? É Canaã. E esse passo, irmãos, de você sair da praia para ir para Canaã, chama-se como, irmãos? Santificação. Você sair do mar e chegar na praia, justificação. Você sair da praia para a direção a Canaã, significa santificação. Santificação, irmãos, que vem com a nossa entrega, com a nossa comunhão, com o nosso relacionamento com o nosso bondoso Deus. Cada dia, a cada instante da nossa vida, esse relacionamento estreito com Deus vai me fazer eu amar o meu próximo, para eu ter um relacionamento com Ele, para levá-lo, para conduzi-lo para a missão que é Cristo Jesus. E sabe, irmãos, esse texto de Êxodo 14, ele também tem no seu bojo um pensamento escatológico. A escatologia também está presente aqui. Porque assim como aconteceu com o Faraó e o seu exército, acontecerá também no tempo do fim. O povo de Deus, irmãos, no tempo do fim, e nós devemos nos preparar para isso. Porque vão surgir dois decretos no tempo do fim. O primeiro decreto, irmãos, é de respeito a uma lei. Se você vai ter o selo de Deus, que é o dia, que é o sábado, e o selo da besta, que também é o dia. E se você tiver o selo de Deus, que é o sábado, diz que quando surgir esse decreto para se guardar o selo da besta, é hora de você sair das grandes cidades. Das grandes cidades, para as pequenininhas. Alguns irmãos que amam demais o Egito não vão querer sair do Egito. Mas como eu vou deixar essa casa tão bonita, essa mansão que eu construí com tanto trabalho? Como eu vou deixar o meu carro? Mas o decreto diz: quando surgir esse decreto, é hora de você sair das grandes cidades. Mas vai chegar um momento, irmãos, que vai surgir um segundo decreto. Esse um pouquinho mais específico. E é um decreto de morte para o povo de Deus, que está saindo do Egito em direção a Canaã. E esse decreto, irmãos, de morte vai dizer o dia e a hora em que o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo, deverá ser morto. Esse povo de Deus. Só, irmãos, que nesse momento Deus não vai permitir isso. Que Satanás toque num filho de Deus. Porque nessa ocasião, a morte de um fiel filho de Deus é vitória de Satanás, e Deus não vai permitir isso. E nem mesmo, irmãos, as nossas necessidades mais básicas, Deus não vai permitir que nos falte. Que nos faltem. Porque Isaías 33:16 diz assim: que o nosso pão nos será dado, e as nossas águas serão certas. E em seguida, irmãos, nós vamos ver o romper dos céus.
E Cristo Jesus, irmãos, vindo em glória e majestade para buscar os seus filhos e filhas. E Ele quer buscar quem, irmãos? As nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos velhos. E subiremos com Ele, irmãos, para viver durante quanto tempo? Quanto tempo? 1000 anos. E terminados 1000 anos, irmãos, Apocalipse 21 nos diz, irmãos, que a cidade santa, ela descerá como uma noiva ataviada para o seu marido. E diz que quando a cidade santa estiver descendo, irmãos, Satanás, ele com o seu exército, que nessa hora, o Apocalipse capítulo 20, vai ter o seu cumprimento, diz que vai descer fogo do céu, e vai destruir quem, irmãos? O próprio faraó, o próprio Satanás com o seu exército. Queridos irmãos, Êxodo 14 contém muitas lições para nós a respeito de como Deus trabalha em circunstâncias difíceis, porque Ele quer sempre o melhor para os seus filhos. Primeiro, esse capítulo revela que Deus é o líder e protetor do seu povo. Ele está presente com os seus filhos em todas as suas dificuldades e necessidades. Segundo, Êxodo 14 faz alusão à 9ª e à 10ª praga, tanto quanto o dilúvio de Gênesis 6 a 8 e a criação em Gênesis 1. Revela a salvação e o processo de julgamento como sendo uma parte vital do tema do grande conflito, que envolve todos. Finalmente, Êxodo 14 ensina-nos a respeito da justificação e santificação, como Deus está envolvido com o seu povo, não deixando no lugar onde ele estava no passado, mas levando-nos para um novo entendimento da esperança, de crença e de fé. Nos remete que em breve Deus vai nos tirar deste Egito em que esse mundo se encontra e nos levará para Canaã, mas não a terrestre, mas a Canaã celestial. Meus queridos líderes que estão conosco nesta manhã, quantos de vocês querem nesta manhã fazer um comprometimento com esse Deus que está no controle de todas as coisas e da nossa vida também? Querem fazer um comprometimento? Não temos mais tempo a perder, irmãos. Não temos mais tempo a perder. Quantos nessa manhã querem fazer um comprometimento com Deus, dizendo: eu quero ser um líder segundo o coração de Deus, mas a minha liderança tem que ser compartilhada com os membros da minha igreja também, para que eles se envolvam todos, crianças, adolescentes, jovens e velhos. Se você quer ser um líder desta estirpe, eu quero, irmãos, que você saia do seu lugar e venha até aqui, porque eu quero fazer uma oração especial por você nessa manhã de consagração a Deus de todos nós. Você quer fazer isso, irmão? Eu não estou pedindo para você ficar no seu lugar, eu estou pedindo mais do que ficar no seu lugar. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, irmãos, porque você está se movendo. Eu fico maravilhado, irmãos, com a Bíblia Sagrada, porque o próprio Jesus, ele se moveu de diante do povo para ficar entre o povo e os egípcios. Um trabalho de proteção, de salvação. E a nuvem também. A coluna de nuvem, que era a sombra para o povo durante o dia e luz durante a noite. Essa nuvem, essa coluna também se moveu. Irmãos, muitas vezes Deus, ele
intervém na nossa vida e na nossa igreja, tanto como nuvem, como anjo. E nós precisamos ter essa sensibilidade para sabermos quando é nuvem e quando é o anjo de Deus. E saber que Ele está fazendo esse trabalho de salvação, de proteção em nosso coração. Amém? Pastor Paulo, você pode fazer essa oração aqui conosco, de consagração aos anciãos, esposas, diretores de grupos, para que, pastor, a partir desse encontro, nós não sejamos mais iguais como chegamos aqui, mas melhores, mais consagrados, mais dedicados, e saber que o nosso trabalho não é só nosso, mas é envolver todos os membros da nossa igreja. Oremos ao Senhor. Nosso querido Deus, depois de ouvir a Tua palavra, nós sabemos e entendemos que estamos vivendo um momento muito solene na história da humanidade. E Tu nos chamaste, Senhor, para que nesse momento possamos ser o grupo, os líderes que estão conduzindo, junto com Moisés e Arão, os ungidos, o povo para a Canaã celestial. Ó Senhor, não é trabalho simples, mas em Cristo há poder. E nós estamos muito felizes por saber que esse Cristo, essa coluna de nuvem que se movimentava, sendo luz durante a noite, sombra durante o dia, que esteve entre os egípcios e os fiéis, está ao nosso lado outra vez. E se Jesus está ao nosso lado, sabemos que não devemos temer, porque somos maioria. Agora, Pai querido, esse grupo de líderes teus ungidos, deixaram seus lares e vieram aqui como um sinal de que querem, Senhor, fazer a Tua vontade, querem levantar os braços de Moisés, através da oração, da dependência, para que a vitória seja consumada no Teu povo. E nessa manhã responderam, Senhor,